Queremos saudar todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes, aqueles que conseguiram vir. Todos desejaríamos que estivéssemos aqui, todos, penso eu. Mesmo aqueles que estão em casa gostariam seguramente de estar entre nós. É muito bom voltar à casa do Senhor e ver rostos de irmãos nossas, irmãs, e é muito bom estar juntos. Nós somos seres gregários, portanto, deveríamos estar juntos uns com os outros. Mas aqueles que estão em casa, não nos esquecemos deles. Que Deus vos abençoe também. Antes de recapitularmos a lição, vamos fazer uma curta oração, invocando a presença do Espírito Santo entre nós também. Santo e amado Pai, sabes da importância desta lição para cada um de nós. Sabes como ela é tão atual. Por isso, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender, a interiorizar e a vivenciarmos aquelas que foram as dificuldades no passado e não repeti-las em nossas vidas. Dá-nos a cada um de nós sabedoria para entender a Tua palavra. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Ora, muito bem. Não vamos começar pelo verso áureo, porque temos essencialmente de terminar no verso áureo. Portanto, falaremos deste ponto na parte final da lição. No entanto, aqueles que eventualmente quiserem intervir são bem-vindos e só solicitamos que levantem a mão para que o micro possa andar e possa aproximar-se de vós para de viva voz ouvirmos nós aqui e também quem está em casa. E não, eu ia dizer um termo que às vezes não é assim tão bonito, não se acanhem tanto e libertem o que está dentro de vós. Esta lição é muito interessante. Ora bem, o título já nos diz qualquer coisa. Inquietos. Rebeldes, nós sabemos todos o que quer dizer. Aqueles que são pais, de uma forma geral, conseguem qualificar os seus filhos e usando este termo. Muitas vezes, és um rebelde. És uma rebelde. Provavelmente já todos nós vivemos isso mais ou menos. Agora, o que é que quer dizer especificamente a palavra inquieto? Fui ao dicionário e diz com falta de sossego. O que é que poderá tirar o sossego a alguém? Hoje em dia vivemos todos um incremento, um aumento brutal de uma situação, de um sintoma. Desculpem lá, mas eu vou usar muito os conhecimentos técnicos que tenho também para tentar qualificar melhor. Há um sintoma que está a sobressair muito e que leva a várias complicações, que é a ansiedade. Parece incrível como, de uma forma geral, e isto não escolhe idades, devo-vos dizer, mesmo os pequeninos já dão sinais de viverem com ansiedade. Ainda esta semana ou a semana passada, não, foi a semana passada, ou não, foi quarta-feira passada, portanto, foi esta semana. Estive a falar com uma mãe e um filho que tem agora 16 anos e que tinha um comportamento assim um bocadinho suspeito. E a senhora vira-se para mim e disse assim, conhece-o, e diz o nome do filho, e devo dizer que já não o via há muitos anos, de maneira que conhecer não o conheço propriamente. E abri assim os olhos. E como podia ver qual era o local... e sabe o que aconteceu com ele, foi o que ela acrescentou. E eu fiquei naquela. Primeiro, preciso conhecer para saber o que aconteceu com a pessoa com quem eu estava... portanto, estava à minha frente. E então, como tinha a possibilidade de saber qual era o endereço, e vejo o nome da rua, terceiro andar esquerdo. Aquele terceiro andar chamou-me a atenção. E aquele clique que às vezes nós temos, e disse, sim,
já sei. Então vou-vos contar resumidamente a história deste jovem. Um jovem aparentemente como qualquer outro, que por causa da telescola, e estamos a falar do ano passado, 2020, quando só havia a telescola, não havia outro meio, aquele jovem tinha um relacionamento difícil com o computador. E então, por diversas vezes, aquele jovem demonstrou atos de violência para com o computador, que não tinha culpa nenhuma daquilo tudo. E a mãe, na sua, digamos, preocupação de mãe, estava sempre a dizer, olha filho, não te esqueças que tens a aula X às tantas horas. Não te esqueças de fazer a ligação. Está bem, mãe? Era a resposta dele. Até que um dia ele vira-se para a mãe e disse assim, mãe, não me digas mais isso uma vez, senão eu atiro-me daqui para fora. Eu salto pela janela. Terceiro andar. E um dia a mãe vai a sair de casa para o seu trabalho, visto que ela podia sair a sua atividade profissional, e ela disse, olha filho, não te esqueças que daqui a não sei... É já! E lança-se janela fora. Estão a imaginar o que é um terceiro andar? Um bocadinho mais alto, porque há sempre as entradas, uma loja, uma cave, etc. Portanto, imaginamos uma altura da ordem dos 20 metros, mínimo. Mas aquele jovem estava perante mim. O que quer dizer que sobreviveu àquele acidente. Qual foi a sorte dele? Cair em cima de um veículo que estava estacionado. A parte do tronco, cabeça, bateu no vidro, o que amorteceu a queda. Partiu o vidro, entrou, fez um traumatismo crânioencefálico, mas fraturou os 4 membros. Partiu os 4 membros. E teve uma lesão relativamente grave ao nível da coluna. Como sobreviveu, para onde é que foi? Para o hospital. Vocês imaginam agora todo este processo de recuperação. E o jovem vinha ainda num processo de recuperação. Conseguiu recuperar as suas capacidades, mas aquele sintoma de ansiedade mantinha-se. E ele não conseguia estar quieto. Não conseguia, e eu dizia, mas o que é que tu sentes? Eu estou bem. E depois levanta-se, depois senta-se, depois levanta-se, depois anda. E quando está em pé está sempre assim. E isto cada vez se vê mais. O índice de suicídio aumentou muito. Qual é a causa principal? A ansiedade. E hoje em dia, em termos médicos, quando alguém manifesta a ideia de que pode, não diz que vai, acabar com a sua vida, é de se ter em conta, porque mais cedo ou mais tarde a pessoa terá qualquer impulso para tal. E isto devido à inquietude. Tudo isto devido à falta de repouso, não só físico, mas o repouso cá dentro de nós. E temos a história do povo de Israel. Eu gostei imenso da lição, devo-vos dizer. E fez-me refletir profundamente na minha situação, e falo por mim. Este povo, quando Deus o libertou, disse que a travessia do deserto duraria 40 dias. 40 dias, foi o que Deus disse. Daqui por 40 dias ireis entrar numa terra onde mana leite e mel. O que é que quer isto dizer? Onde não há, provavelmente, qualquer razão para vocês estarem inquietos, ansiosos. Pouco depois, junto ao monte, vamos só resumir um bocadinho a história deles, em determinada altura, Moisés, que estava no monte Sinai, não havia meio de descer. Levou mais tempo. O que é que faz o povo? Vai ter com quem? Lembram-se? Com Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote, aquele que tinha toda a responsabilidade de ser o orientador espiritual deste povo. Ele tinha essa responsabilidade. Não estava só. Havia outros sacerdotes. Mas ele era, digamos, a cabeça. Era o topo daqueles sacerdotes todos.
olha, vamos fazer e tal. E o que é que faz este sumo sacerdote? Vocês têm ouro por aí? Temos. Têm muitos bens? Têm. Então vamos fundir isso tudo e vamos fazer o quê? Porque eles dizem, mostra-nos uma imagem de Deus, qualquer coisa. Nós queremos ver. É verdade que nós queremos ver Deus. Alguém não quer ver Jesus? Eu gostava de ver algum braço no ar. Todos queremos, não queremos? Então agora podemos levantar o braço se quisermos. Epá, ninguém baixa o braço, graças a Deus. Todos queremos ver Jesus. Há um hino maravilhoso que diz que a maior emoção vai ser quando eu ver o rosto de Cristo. Mas podemos ver Cristo no estado em que estamos? Alguém sobrevive quando Moisés disse, mostra-me a tua face. O que é que Jesus disse? O que é que Deus disse? Passarei diante de ti, o quê? A minha misericórdia. Estão a ver? Ele não diz, eu passarei diante de ti e tu ver-me-ás. E mostrou-lhe o dorso. E quando Moisés viu e desceu do monte, como é que ele vinha? Ninguém podia olhar para ele. Só refletia o dorso de Deus, as costas. E é este homem que vai ajudar este povo a fazer aquilo que eles pediam. Porque no Egito, o que é que acontecia no Egito? Deuses tinham eles aos milhares. E nós víamos, e aqui não vemos nada. Acham que isso agradou a Deus? Como terá sido o sentimento de Deus para com este povo? Mas que rebeldes. Estão a ver a segunda fase? Eles são. Este foi um dos episódios. Por causa disso, um ano depois, já não são 40 dias, estão a ver a consequência. Um ano depois, estão quase a ver, estão perto da fronteira da terra onde eles vão possuir. E agora o que é que acontece? Qual foi o pedido do povo agora? Lembram-se o que aconteceu. Em determinada altura a comida acabou. E o que é que fez Deus? Dava todos os dias. Todos. Porquê? Porquê que não dava ao sábado? Lembra-te. Lembra-te. Lembra-te como estiveste no Egito. Lembra-te como te fiz sair do Egito. Lembra-te. Salmo 103, verso 2. Alguém quer me ler, por favor? Salmo 103, verso 2. Levanta o braço, por favor, quem quiser ler, para que se possam todos ouvir, senão só sou eu a falar. E quem está em casa vai dizer, mas que voz tão dissonante. 103, verso 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos meus benefícios. Não te esqueças. Este aviso é para quem? Para cada um de nós. Não nos esquecermos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Tenho a certeza absoluta que todos nós aqui temos um episódio na nossa vida onde sentimos diretamente a intervenção divina. Não acredito que ninguém não tenha, nem que não seja porque num dia de muita ansiedade consegui ter um sono tranquilo. Quem é que me instigou este sono? Foi o Espírito, foi Deus. Ok? Portanto, todos nós temos um testemunho a dar. Lembra-te do que Deus já fez por ti. Isto é um aviso para mim, é para todos. Ok? Mas este povo está ali, estamos fartos desta comida. Esta comida já enjoava. Eu já comi maná, pelo menos o que era considerado como maná também. E aquilo era altamente delicioso. Em Angola, tive esse privilégio. Era pequenito. Teria os meus 5/6 anos. Mas lembro-me disso. Ok? Agora, este povo a comer durante quase um ano maná, já está pelos cabelos, como nós dizemos. Temos saudades de quê? Carne. Meus amigos, cada vez mais, isto agora é um pequenino à parte em relação à carne, cada vez mais a ciência adverte para os grandes malefícios da alimentação com carne. Cada vez mais.
só aqui passar a palavra. Até por questões ambientais. Até por questões ambientais. Vocês sabem que para se formar 1 quilo de um cereal são necessários entre 3 a 4 litros de água e para 1 quilo de carne são necessários no mínimo 150 litros. Estão a ver a diferença? Ok? Ainda esta semana estávamos a conversar e também assim com uma criança, uma jovem, uma menina, tinha 6 anos, 7 anos, e a mãe diz, ela é gulosa por gomas. E eu disse-lhe, tu sabes do que é feito a goma? E quando eu lhe disse, a miúda disse, nunca mais vou comer. Então, faz isso. Nunca mais comas. Só te faz bem. Porque quando falei da questão das gomas, ela falou logo no açúcar. Mas não é o açúcar. A goma é feita daquilo que não é aproveitável num animal. Que são as entranhas, que são os ossos, que é a pele, que são os pelos. Vai tudo e serve para fazer gomas. Bom apetite. Bom, eu quero dizer, não vou falar da empresa, mas sabem que a Sónia neste momento trabalha na União, é secretária da União, mas trabalhou nas 3 principais empresas do país, a nível de recursos humanos, de pessoal e ela tinha colegas que eram responsáveis em vários pontos do globo, que iam e voltavam, porque a fábrica era ali onde ela estava, mas havia os vendedores, diríamos, os promotores. Então, quando eles vinham, colegas traziam sempre uma lembrança para os colegas. E a Sara um dia chega à casa e diz-me assim, olha, trago aqui uma prenda que um colega me deu. É porque toda aquela malta, permite a expressão, a malta, eram todos jovens, engenheiros, gente muito nova mesmo. E então, quando ela me disse, o que é que achas que eles me trazem? Eu disse, um chocolate, talvez, uma coisa. Não, são gomas. Eu ia caindo das nuvens, não é? Que é as gomas. E nesta juventude, que já estão em cargos de chefia, é as gomas. Continuam com os mesmos vícios de infância. Com os mesmos vícios de infância e de juventude. Por exemplo, agora fala-se muito na questão de comidas cruas. Não sei se já ouviram falar de carnes cruas. E, sobretudo, se come mais quando são carnes, digamos, originárias do meio aquático. Portanto, peixes, etc. Há agora um novo parasita do qual se fala. Esse parasita vem muito, em grandes quantidades, no sushi. Bom, eu espero que não haja depois um processo, porque eu estou a falar contra e estas empresas que comercializam isso, se o fizerem, o problema é deles, não é meu. Mas o sushi, além desse tipo de parasita, que tem uma apetência especial para um órgão que é capaz de ter alguma importância no ser humano, que é o cérebro, gosta de parasitar o cérebro, esse parasita, portanto, provocando danos irreversíveis. No entanto, as pessoas continuam a comer peixe cru, na boa. Ok? Está na moda. A causa principal do cancro do estômago, por exemplo, é uma bactéria. Essa bactéria apanha-se essencialmente das carnes mal passadas ou carnes cruas. Também o sushi. Não é por acaso que é o povo japonês o povo que tem o maior índice de cancro do estômago. Enfim, poderíamos falar de muita coisa. Isto só para ilustrar que este povo revoltou-se contra aquilo de bom que Deus deu e preferiam comer aquilo que lhes matava saudades. E Deus satisfez. Faz favor. Deus satisfez e eles comeram até carne crua. E viram o que é que aconteceu. Muitos deles faleceram. Sim, Inês. Até que ponto eles realmente comiam carne no Egito? Eles eram escravos. Pois. Não é? Trabalhavam ali de sol a sol, a fazer tijolos, a fazer aquelas construções emblemáticas do Egito. E certamente que a escravatura e aqueles que eram escravos não tinham uma abastança e, sobretudo, determinados alimentos e, se calhar, até a própria carne. Portanto,
Aqui vemos a rebeldia e às vezes o descontentamento leva a termos desejos de coisas que se calhar Não deveríamos. não deveríamos e se calhar nunca experimentámos. E acredito que o povo de Israel se calhar até tinha que fazer a sua própria comida e comida difícil, não era a comida de carne e abastança como eles almojavam, não. É verdade. E agora, qual foi a resposta de Deus? O que ele fez? Deu-lhes carne. Qual foi a consequência dessa carne? Até crua comeram, penas comeram. Imaginamos que a digestão foi difícil para muitos, de tal forma que nunca mais tiveram digestão. Morreram. Agora, Deus foi mau na sua resposta? Deus mostrou o seu lado mau ao responder desta forma? Deus avisou. Até aqui tudo vos correu bem. Verdade ou mentira? Eles não podiam dizer que era mentira. Nunca tinham tido outras dificuldades. Eventualmente um ou outro ancião teria morrido nesse espaço de tempo natural. A eternidade ainda não existia nessa altura, como não existe hoje. Portanto, é natural que alguns tivessem morrido. Mas agora é interessante que a lição nos diz que isto é contagioso. Acham que isto é contagioso? Esta atitude é contagiosa. Hoje em dia não há nenhuma revolta contra aquilo que Deus nos faz, quer seja bom, quer seja mau, que nunca faz, mas que permite que faça. Acham vocês que hoje esta atitude não é contagiosa? E o pior é que o contágio vai bater em quem? No braço direito e esquerdo de Moisés, que eram aqueles que estavam a seu lado. E por que razão? Vem um outro sentimento que é muito prejudicial para o ser humano. Deus disse, olha, vamos organizar isto de outra forma e a partir de agora tu vais escolher 70 anciãos, 70 homens ou 70 seres humanos que estão contigo, em quem tu tenhas plena confiança e que possas dividir um pouco a responsabilidade. Porque isto é muita gente. Quase 2 milhões de pessoas serem guiadas por um só homem é muito complicado. Numa situação muito precária. Muito precária. Escolhe 70. E o que é que fez Moisés? Escolheu. Ele conhecia muito bem a voz de Deus, sabia bem que era Deus que estava a dizer isso. Não era um aviso, era quase uma ordem e ele, não me ponha em dúvida. Deus diz, vamos embora. Mas o braço direito e esquerdo de Moisés, que eram os seus irmãos, vêm ter com ele. Quem eram esses irmãos? Lembram-se do nome deles? Arão e Miriam. Outra vez Arão. Recordam-se do Monte Sinai? E Arão outra vez. Não aprendeu da primeira vez? Miriam. Quem era Miriam? Temos ideia de quem era Miriam? Qual é a primeira nota que nós temos na Bíblia acerca de Miriam? Lembram-se? Perdão? Ela era profetisa nessa altura, mas a primeira nota que nós temos da Bíblia em Êxodo a falar de Miriam era a irmã mais velha. Perdão. Arão era o irmão mais novo, mas já estava no meio. Era a irmã mais velha. E quando a mãe tem a ideia de pôr o seu mano pequenino no rio, qual foi a atitude de Miriam? Eu vou tomar conta dele. Era uma menina de, bora, vamos embora. Esse era um dos seus traços de caráter. É do género, vamos fazer, já devíamos ter feito. É quase um pouco assim, estão a imaginar, não é? Quando o povo foi liberto e atravessaram o Mar Vermelho, houve uma grande festa. E houve muita dança. Quem foi a primeira pessoa a dançar? Miriam. Estão a ver? Ela tinha um caráter, um espírito líder. Foi ela e o irmão que conseguiram montar todo aquele esquema do bezerro de ouro. Portanto, era uma mulher de impulsos. Bora, vamos embora. E ela vai ter com o seu irmão e diz... O que é que ela diz? Recordam-se? Temos que mudar. E queriam quase que depor
o profeta Moisés, a profetisa Miriam, quis fazer um golpe de Estado. Bom, eu estou a ir um pouco depressa demais, mas enfim, um pouco longe demais. Mas ela quer agora dar ordens. Deus ficou feliz. Voltamos, porque aqui não estamos bem. Na sequência de que isto aconteceu? Recordam-se? Eles estão a meia dúzia de quilómetros do objetivo. E, deixa cá ver, Moisés diz, vamos lá ver como é o outro lado. E enviou quantos espias? Um por cada tribo. Elas eram 12. Foram 12. E quando eles voltam, eles dizem, maravilhas. Todos eles disseram, aquilo é maravilhoso. Come-se bem, a comida é muito boa. Vejam só os frutos que nós trazemos. Vejam só o peso deles. Eram precisos 2 homens para carregar um cacho de uvas. A minha netinha, que tem 2 anos, a minha Rita, gosta tanto de uvas. Eu imagino, se calhar um bago de uva era quase o tamanho dela, para pesar assim tanto. E a uva é um fruto delicioso. Pena que se estraga tanto. Estragam o paladar e estragam a qualidade com a fermentação deste fruto. E eles disseram maravilhas. Mas, o que é o mas? Temos aqui hoje uma professora que vai falar connosco. Eu, em português, sou muito fraco. Tenho a impressão que mas é uma conjunção. É verdade ou é mentira? E é uma conjunção que geralmente levanta ou uma suspeita, ou muda o sentido da palavra ou da frase. E aqui teve um efeito. Mas os homens com quem nós vamos ter que lutar, cuidado com eles. São calmeirões, são grandalhões, têm muita força. E não só, o tipo de armas que eles têm não é do melhor. Não é do melhor. Nós não conseguimos nada contra eles. Mas já tinham tido várias vezes mostras de que Deus, estando do seu lado e estando eles do lado de Deus, eles venciam. E há um entre eles, como é que ele se chamava? Lembram-se? Caleb. O que é que ele diz? Sim, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Aí Miriam começa a pensar 2 vezes, e então é quando ela sai, mostrando uma revolta contra o seu próprio irmão e contra a ação de Deus no meio disto tudo. Contagiou-se com a rebelião do povo. Portanto, não nos esqueçamos que o pecado facilmente nos contagia. Facilmente nos contagia. Entra de uma forma subtil, a maior parte das vezes sem darmos conta. Moisés terá ficado, eu diria, extremamente triste com esta atitude do povo e dos seus 2 irmãos. Vai ter com Deus e pede mais uma vez, o que é que eu faço no meio disto tudo? Ele que estava tão habituado a contactar diretamente com Deus, mais uma vez recorre ao seu Deus. O que é que eu faço? E o que é que lhe disse Deus? Recordam-se o que dizia a lição? Acabamos já com isto. A partir de ti vou formar um novo povo. Não quero saber mais desta gente. E então aparece aí um homem extraordinário que se chama Moisés. Ele diz, Senhor, mas vamos mesmo destruir esta gente? Tu achas que vamos encontrar melhor? Imagino, a conversa entre eles. Achas que vamos encontrar melhor? Isto é a natureza do homem, do ser humano. E não é mentira nenhuma. Nós estamos sempre em constante rebeldia. Sempre, sempre, sempre. Ok? Sabem que as crianças têm um ouvido muito seletivo. Só ouvem aquilo que interessa. Quando a mãe diz, filho, vai fazer a tua cama. Está cá um ruído. Mãe, o que é que disseste? Vai arrumar o teu quarto. A minha mãe está calada hoje, felizmente. Olha, filho, tenho aqui um bocadinho de chocolate. Mãe, dá 2. Isto é um ouvido seletivo.
Em termos espirituais, também nós temos um ouvido demasiado seletivo. E quando Deus nos diz, isto não é bom, achas, Senhor, que não é bom? Achas mesmo que não é bom? Quando Ele diz, lembra-te de mim, lembra-te do dia de sábado, lembra-te, ou seja, já deverias saber anteriormente, epá, eu não conheço, ou não quero conhecer. E foi o que aconteceu com este povo. Também se esqueceram de tudo mais uma vez do que Deus tinha feito por eles. E mais uma vez, Deus diz, isto é mesmo para acabar, vamos começar daqui. E Moisés, que intervém neste meio, eu gostava que nós lêssemos o capítulo 14, no verso 19. O que diz Moisés, eu vou ler. Números 14, 19. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. Mais uma vez temos Moisés a relembrar este povo. O que é que Deus já vos fez desde que saímos do Egito? Tantas coisas. Senhor, perdoa mais uma vez. E Jesus diz, está bem. Deus diz, está bem. Não vou destruir, mas nenhum deles vai entrar no povo, lá na terra onde mana leite e mel. E uma viagem de 40 dias transforma-se numa viagem de quanto tempo? 40 anos. Será que não temos profecia aqui no meio também? Temos ou não? Quando nós falamos de 2.300 tardes e manhãs, dias, dizemos que um dia, como diz Ezequiel, creio que é capítulo 4, versículo 6, a cada dia corresponde um ano. E foi o que eles tiveram que penar. Quantos daquele povo entraram na terra prometida? 2. Apenas 2. Caleb que diz, nós podemos ir, o Deus que está do nosso lado pode vencer connosco. E Josué que depois tomou a responsabilidade deste povo, substituindo um Moisés, imagino como ele estaria. Moisés, o pai da paciência, até que um dia perde a paciência. E, em vez de falar, bateu. E Deus diz, fala. Mas mesmo assim, Deus não deixou de executar aquilo que tinha prometido. Só que lhe disse, meu amigo, assim já não consegues entrar lá, mas vais ver. Tive o privilégio de estar no monte onde se diz que Moisés avistou a terra prometida. Nesse monte vê-se perfeitamente um vale, que é o Vale do Jordão, e do outro lado vê-se o monte por detrás do qual está Jerusalém. E tem até um local de peregrinação onde dizem que Moisés foi enterrado. Mas ninguém sabe onde é que está a campa, o sítio onde Moisés foi enterrado. Nós sabemos onde ele está, porque ele apareceu depois junto de Jesus no monte. Ele apareceu com Elias. Moisés já cá não está entre nós. Somos nós contagiados também por esta inquietação que muitas vezes penetra no nosso coração. Em quem depositamos nós a nossa confiança? Que queremos nós que Deus faça em cada um de nós? Que peço eu a Deus para que Ele tenha, ou que manifeste mais uma vez, a sua misericórdia em relação a mim? E este homem simboliza de uma forma muito clara, porque é dita na nossa lição que ele foi um intercessor. O que é um intercessor? É um advogado, poderíamos dizer. É uma profissão
Mas nós, junto do Pai, que advogado temos? Jesus Cristo. Quem simboliza então Moisés com esta atitude, pedindo que Deus não destrua este povo, que não o mate? Quem simboliza ele? O próprio Cristo, que ele depois vem consolar. Porque percebeu perfeitamente a missão de Cristo com esta sua atitude. Eu gostava de ler aqui um extrato da parte de quarta-feira que diz o seguinte: tal como o Senhor agiu então por causa da intercessão de Moisés, assim o Senhor age em nosso favor por causa de Jesus. Por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição e por causa da sua intercessão por nós. Isto tem um nome que o apóstolo Paulo fala de muitas vezes. Ele chama isto graça. Esta é a graça, é a intercessão de Jesus por cada um de nós. E a graça combate a rebelião e a inquietação no seu âmago. E o perdão oferece um novo começo. Esta é a atitude de Deus para cada um de nós, e foi já a atitude de Deus no tempo de Moisés para com este povo tão rebelde. A última parte, e aí vamos então entrar no verso áureo, compara a fé e a presunção. E quase que de uma forma caricata, Deus mostra-me o que é a presunção. Eu pensei ir ao dicionário e ver o que queria dizer a palavra presunção. E escrevi. Interessante. A minha caneta terminou quando eu ia começar a escrever a última palavra. E eu fiquei, olha, mais um sinal. A tinta acabou nesse momento. E eu vou ver o que quer dizer presunção. E então diz, vaidade. Sentimento ou opinião de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Eu sou o máximo. Só se for de nome. Porque como pessoa não sou. E depois veio uma palavra também, e foi aqui que a minha caneta acabou. Imodéstia. O que quer dizer a palavra modéstia? O que é a modéstia? É uma pessoa que, até certo ponto, quase que se anula a si próprio para elevar outro qualquer. É alguém que acha que não tem nada de bem, nada de bom em si. Às vezes exagera, outras vezes acerta. A maior parte das vezes acerta. O prefixo i é um prefixo de negação. Ou seja, imodéstia é exatamente o inverso da modéstia. Portanto, imodéstia é uma pessoa presunçosa. Aquele que eu sou o máximo. Mas não me chamo desse termo. Ok? Não é o meu nome. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo a propósito disto. 1 Coríntios, capítulo 10. E este capítulo é muito interessante. O princípio deste capítulo é interessantíssimo. 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 1. Irmãos, reparem na preocupação, diria, do apóstolo Paulo. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, assim como Deus protegeu aquele povo daquela forma, eu não quero que cada um de vós ignore que Deus é capaz de ter a mesma atitude em relação a vós como teve com este povo. Importante recordar, importante conhecer a história, importantíssimo para cada um de nós. O Velho Testamento não surge por acaso. Nós temos que conhecer o que está atrás para saber o que vem depois.
E ele continua: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos sentiram a presença do Espírito Santo. Todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra quem era? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. 40 anos para espalhar milhões de corpos. Milhões. Só 2 entraram. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E agora começa a dar conselhos. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Entre 2 milhões e 23 mil é quase nada. Mas já viram o impacto que isto pode ter no povo? Num só dia. Porque 23 mil em 40 anos, isso é como outro. Agora 23 num só, mexe com qualquer um. Versículo 9. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Conhecemos esta história. Versículos 10 e 11, para mim, são versículos, como dizer, muito expressivos e que mostram a grande preocupação do apóstolo Paulo. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Muitas vezes não fazemos barulho, mas destruímos também. Muitas vezes não há grande alarido, mas a destruição é evidente e é má. E versículo 11. Tudo isto lhes aconteceu, isto é o verso áureo. Tudo isto lhes aconteceu não como história, mas como exemplo. E estas coisas estão escritas para aviso de quem? De cada um de nós. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora vamos tentar transpor esta história do povo de Israel para o dia de hoje. Graças a Deus que o ser humano já não é como era o povo de Israel. Graças a Deus que agora temos uma plena confiança em Deus e quando Ele nos diz, lembra-te, ó Senhor, eu nunca me esqueci. Todos nós podemos dizer isso? Quando Deus nos diz, olha que, quando olhares para o outro cobiçando alguma coisa, já cometeste pecado. Quando olhas para o companheiro ou companheira de outro, já cometeste pecado. Ah, Senhor, mas eu não cometi. Já sim, Senhor. Já viram como nós falhamos a cada instante, como este povo falhou também? A história repete-se. Porquê? Porquê que a história se repete? Por uma razão muito simples. A natureza humana continua a ser a mesma, porque o originador do mal continua presente. Ainda não foi destruído. Está ainda entre nós. O inimigo número 1 de Jesus, aquele que tentou destruí-lo para sempre, e quando da morte ficou tão satisfeito, sabendo ele que Jesus tinha a possibilidade e a capacidade de ressuscitar, mas para ele foi um dia de glória, de exaltação própria. Sabem o que é que vai acontecer? A Bíblia, felizmente e graças a Deus, não termina com estas histórias negativas. A Bíblia é um livro extraordinário. Os primeiros 2 capítulos mostram o que era a perfeição da terra antes do pecado. Os últimos 2 capítulos da Bíblia mostram o que vai ser a pureza e a purificação da terra depois da destruição do pecado. Portanto, começamos com uma história bonita
e acabamos com uma história maravilhosa. Sabem quem são os participantes maiores desta história maravilhosa? Seremos nós. Não nos esqueçamos, nós estamos a viver os últimos dias desta terra. Como disse uma vez um pastor, e nunca me esqueci disso, vivemos a ponta das unhas dos pés da estátua. A ponta das unhas. Exatamente o local onde há um impacto da pedra vinda do céu, lançada sem mão. Exatamente onde vai recomeçar uma nova era, completamente diferente. Onde a justiça existirá. Nós estamos a viver este momento. Ontem, o meu trabalho foi estar a vigiar todo um pavilhão onde estava uma série de pessoas a serem vacinados. 3 irmãos nossos da nossa igreja estiveram lá. Foi a vez em que eu vi mais adventistas a serem vacinados em toda esta campanha que nós temos. Mas nós éramos uma minoria, porque ontem vacinou-se 1.177 pessoas e só 3 eram adventistas. Nós somos a minoria. Aqueles que aguardam Cristo, somos uma minoria. Aqueles que estarão em pé serão o remanescente e serão uma minoria. Mas somos minoria se quisermos ser, porque só depende de nós. Depender de Deus já não depende. Deus já fez tudo o que podia. Diz o apóstolo João, e estes versículos são maravilhosos, eu gostaria de terminar com eles. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Conhecemos todos de cor. Não se turbe, não fiqueis inquietos, estejam tranquilos, não se turbe o vosso coração. Acreditam em Deus? Então vamos acreditar em Jesus também. Olha, eu vou-me embora. Mas o que é que acontece? Não vou ficar eternamente fora. Eu virei outra vez. Com um objetivo. Qual é esse objetivo da segunda vinda de Jesus? Buscar. O que é buscar? É vir, pegar em cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador. E vamos vos levar para a casa que eu vos preparei. De que lado estou? Qual é a minha atitude como ser humano? Aceito a segunda vinda de Cristo? Permita a Deus que um dia no céu possamos recapitular estas lições, tendo como nosso Mestre Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Obrigado pela vossa atenção.